A orientação do painel, boa pergunta. A orientação do painel é, intervenções iniciais, há uma intervenção inicial de 10 minutos cada um, sobretudo sobre as questões que nós estamos a falar em nível de atratividade, o que é que nós somos bons, o que é que nós não somos maus, o diagnóstico está feito já há muito tempo e porque é que nós não implementamos e o que é que falta e como é que podemos lá chegar. Cada um dos intervenientes fala durante 10 minutos e depois 5, 10 minutos e depois passaremos à assistência, porque isto é mais uma interação entre os presentes e aqui os membros do painel. Portanto, eu talvez preciso falar ali, porque prolongar o tempo é útil para todos. Bom dia a todos. O que me pedem para falar é sobre a atratividade na economia portuguesa. E eu acho que o tema é muito bem escolhido para começar. Aliás, era bem escolhido para Portugal, como seria bem escolhido para a Europa. A Europa vive ainda na ilusão de que o futuro é construído pelos europeus, o que foi verdade durante 5 séculos, na prática, mas já não é hoje e cada vez menos. E muitos dos comportamentos e dos objetivos dos europeus estão ainda configurados dessa realidade que existiu durante séculos. Em Portugal isso é mais agravado porque as decisões que nós tomamos nas últimas décadas foram baseadas em pressupostos que já não tinham realidade. Falar da atratividade seria falar, como aliás foi muito bem exposto no início, de algumas condições para que Portugal se torne um país atrativo para iniciativas, para capitais, para a valorização dos patrimónios, para a qualidade de vida. O que nós temos que avaliar é se isso acontece. Ora bem, a primeira vez que eu me lembro de que se falou nestas necessidades de assegurar estas condições de competitividade foi na preparação do orçamento para 1978, o que já foi bastante tempo. Era mais ou menos as mesmas condições. Eram 7 condições, que era preciso que houvesse estabilidade em todos os domínios, não apenas nas ruas e nas relações internacionais, mas também nas regras fiscais, nas regras legais, etc. Que houvesse um ensino que assegurasse as qualificações necessárias para criar riqueza, que houvesse uma justiça célere que permitisse que os comportamentos legais sejam respeitados por todos. Bom, íamos por aí abaixo. Eram 7 condições. Se nós olharmos agora, continuamos a falar nas mesmas condições. Portanto, não é por não saber que nós não queremos em Portugal as condições. Foi porque não fomos capazes ou não quisemos criá-las. Portanto, não é falando muito nas condições que nós saímos disto. Podemos continuar a dizer que é necessário que aconteça isto, que aconteça aquilo. Se não acontecer, é como se não tivéssemos falado, ou até pior, é como se não soubéssemos que isso era necessário. Portanto, eu acho que o importante, se queremos ter um futuro melhor, é pôr-nos na condição de perceber porque é que isso tem acontecido assim em Portugal. Aliás, talvez devêssemos dar algum dramatismo a isso, porque Portugal teve 2 enormes derrotas nas últimas décadas, como sabemos. Teve uma derrota militar e teve uma derrota depois de um projeto coletivo que não se verificou. E que ainda está vivo nas intenções. Basta ler a nossa Constituição para perceber que o que está a acontecer não é o que a Constituição previa que devesse acontecer. A primeira derrota, a derrota militar, baseou-se num objetivo formulado em condições irrealistas. Estava na Constituição Portuguesa. Domínio a Timor, tudo é igual. Bem, e lutamos por isso, e morreram pessoas, não tantas quanto se diz, mas morreu muita gente, e especialmente legamos uma herança terrível a povos que estavam sob a nossa administração. Houve guerras civis durante décadas em Angola, em Moçambique, em Timor, continua a haver uma instabilidade na Guiné-Bissau. Quer dizer, nós não asseguramos uma transição de responsabilidades que tínhamos capaz. Mas isso não nos levou a refletir. Depois pusemos como objetivo caminhar para o socialismo. Nacionalizou-se, fez-se a reforma agrária, proibiram-se despedimentos, tudo condições ótimas, mas não se disse como. Basta olharmos para o que se está a passar no Mediterrâneo para percebermos o que é que os erros políticos provocam. Neste caso, no Mediterrâneo, há ali um erro de base, é considerar que mais liberdade é igual a mais democracia. A Europa tem colaborado nesse equívoco, tem forçado liberalização de regimes, pensando que daí resultam melhores regras de jogo e melhores respeito dos direitos humanos. Mas tem sido o contrário. Se as pessoas tiveram mais liberdade para matar os vizinhos,
a liberdade não é sinónimo de mais democracia. E quando nós pomos condições para atingir objetivos que depois se verifica que não resultam, não estamos a assegurá-los. Estamos apenas a cair em mais um erro. Nós tivemos uma oportunidade gigantesca de fazer de Portugal um Estado exemplar, nacionalizamos toda a economia, o Estado tinha na sua mão as alavancas da mudança e não só não as usou, como não contribuiu para o empobrecimento geral. Ainda estamos a viver o rescaldo dessa realidade. Quando esse modelo de caminhar para o socialismo soviético deixou de ser aceitável em Portugal depois de eleições livres, que foi uma surpresa para muita gente, nós escolhemos o modelo da Europa Ocidental e não o modelo da União Soviética e não tiramos daí as consequências, podíamos ter atualizado os objetivos e podíamos ter corrigido as nacionalizações excessivas ou, pelo menos, arranjar esquemas de gestão dessas empresas que fossem eficazes. Mas não o fizemos. Teimamos, fomos acumulando déficits e dívidas em praticamente todas as empresas nacionalizadas, com poucas exceções. E essas devem-se à qualidade dos gestores que lá estavam na altura, não ao modelo que estava a ser adotado. Portanto, nós, pela segunda vez, destruímos riqueza e criamos uma herança pesada. Nós estamos a viver numa inconstitucionalidade, mas que não tem sido suscitada no Parlamento. Nós tínhamos a obrigação de que os orçamentos respeitassem grandes opções do plano. E tínhamos a obrigação de ter planos, mas não temos. Portanto, nem atualizamos a Constituição, continua a ser obrigatório ter planos que não temos, e o orçamento devia respeitar as prioridades dos planos, que também não é respeitado. O Conselho Económico e Social, onde eu estou, é normalmente suscitado por vários governos o parecer sobre as grandes opções 10 dias antes, tendo que ouvir dezenas de entidades. Claro que não é para tomar a sério. E aparecem nas grandes opções, é um documento de centenas de páginas, 200, 300 páginas às vezes, com uma poeira de medidas que não tem nada a ver com grandes opções. Chegou a haver um ano em que estava a libertação de 2 casais de águias que estavam sinistradas e foram recuperadas. Isto são grandes opções do plano. Não são, mas alguém suscitou essa inconstitucionalidade? Ninguém. Onde é que suscita a inconstitucionalidade? Quando toca em direitos que as pessoas pensam que lhes são devidos. E só nesse caso. E as pessoas não sentem que têm direitos em relação ao que se passa no país. Têm direitos aos seus próprios benefícios. De quem é a culpa disto tudo, ao longo destas décadas? Bem, a reação sempre é dizer do governo. Agora já dizemos dos governos, porque todos fizeram o mesmo. Já é um progresso. Mas a esta velocidade, 40 anos, para chegarmos à conclusão que os governos são responsáveis, é lento demais. Então, talvez possamos ir mais longe. Não há 230 pessoas encarregadas de fiscalizar e assegurar a confiança que o governo lhes merece. Não ganham para isso, não estão lá para isso. Em que país é que o Parlamento não fiscaliza os atos do governo? De facto. Não, mas é que os deputados dependem dos partidos. São escolhidos pelos partidos, não pelos cidadãos. São escolhidos pelo lugar elegível que têm nas listas e, portanto, não dependem dos eleitores. Dependem dos partidos que os escolhem e cuja reeleição é condicionada por isso. Bem, então depende dos partidos. Precisamos que os partidos mudem. Nós vivemos numa política de mercado, como sabem. Uma democracia é isso. É suscitar que o mercado eleitoral vai decidir qual é o futuro das políticas do governo. Têm alguma ilusão que esse mercado é regulado pelas próximas eleições? Há alguma avaliação dos cidadãos em relação ao contributo das políticas para o futuro do país? Ou para as promessas que se fazem e que os eleitores compram? Se a regra é essa, os governos têm funcionado bem e os que ganham as eleições merecem, porque levaram a que votassem neles. Mas eu acho que isto não é uma maneira de resolver os problemas. Como, aliás, sequer estamos todos de acordo nesta sala, mas não tiramos as consequências. Temos que ter a noção, agora fala-se muito disso por causa da Grécia. A Grécia, o atual governo da Grécia foi eleito por uma maioria. Não é uma grande maioria, mas é a maioria que a Constituição grega prevê. Foi eleito com maioria. Mas os outros governos da Europa também foram com maioria. Isto é repetido incansavelmente. O sucesso nas eleições dá legitimidade política, mas não dá viabilidade aos programas que lá estão. Podem ter ou podem não ter. O facto de um arquiteto ganhar um concurso para uma construção não quer dizer que aquilo esteja bem fundamentado. Se não tiver um engenheiro por trás,
que lhe calcula os alicerces e calcula as estruturas, pode ser muito criativo e pode não resistir à primeira catástrofe natural. Se estiver num leito cheia, vai pela enxurrada. Se estiver numa falha sísmica, é capaz de, na primeira tremura, começar a haver rachas, etc. Portanto, é preciso que os projetos que temos na cabeça resistam ao controle da realidade. Mas temos que saber que estamos numa democracia. Ora bem, onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar a que os governos, os partidos, sempre proporão aquilo que acharem que os eleitores querem. Podem enganá-los, mas têm que propor o que pensam que os eleitores querem. Portanto, isto no fundo está na qualidade da compreensão dos problemas que os eleitores têm. Vejam um programa de televisão com atenção, não para ver o programa ou ouvir os anúncios, mas tirar conclusões do como é. Eu tive a surpresa durante muitos meses, nem olhei para a televisão, e um dia deu-me para olhar, e em cada intervalo publicitário o mesmo spot é repetido 3 vezes, às vezes 4. Porquê? Aquilo é caro. Porque eles acham que as pessoas têm que ficar convencidas que é mesmo assim. Quantos milhões de euros é que andam nessa guerra para convencer os consumidores a comprar? Qual é o orçamento para esclarecer os eleitores sobre o futuro que querem e a consistência entre as políticas e os objetivos? É 0. Portanto, não é de espantar que um português médio não tenha a noção, quando está a escolher uma preferência, das consequências que aquilo vai ter. É-lhe posto como agradável. Quer dizer, qualquer banha da cobra se vende se as pessoas se convencerem que aquilo resolve o seu problema. Havia cá e havia em Singapura, era a gordura do tigre, eram umas coisas que serviam para tudo, dores de cabeça, problemas intestinais, infecções, servia para tudo. E as pessoas compravam. O nosso grau de literacia política e económica é muito escasso. Mas não se tem feito nada rigorosamente para se caminhar para um melhor esclarecimento e uma análise das consequências do que se escolhe para os objetivos que realmente se pensa que estamos a escolher. Bom, eu em 10 minutos tenho que acabar, mas eu queria convidá-los a que, em vez de falarmos só das políticas, falemos das razões porque essas políticas, sendo conhecidas há mais de 40 anos como necessárias para o país, não se têm implementado. Há um avanço na consciência que as pessoas hoje têm. As pessoas hoje queixam-se, e bem, de não terem satisfação em termos económicos em relação a alguns objetivos. Gostariam de ter empregos, mais empregos em Portugal e melhores empregos. É legítimo. Gostariam de ter um rendimento que fosse crescendo como era habitual todos os anos, em termos reais. Também é legítimo. Gostariam de ter uma expectativa de que a Segurança Social lhes vai cobrir os riscos todos, de desemprego, saúde gratuita, educação gratuita e reformas com valor constante das suas pensões. Mas sabem que isso não vai acontecer tão facilmente quanto pensavam. Qual é a reação? Esperar que o próximo governo proponha mais uma vez e prometa isso. Mas tenham o cuidado de ver se as políticas que estão a ser aprovadas vão garantir isso. Aliás, isto está a acontecer na Europa toda, como sabem. As ilusões têm tido algum caminho de realismo. Nós estávamos fartos de uma crise que já durava há 3 anos. Nas outras anteriores crises, que pedimos assistência ao Fundo Monetário, o programa foi completado em 2 anos, cada uma das vezes. Eram programas para 4 e que se completaram em 2 anos, e agora já passavam 3 e continuávamos com a austeridade. Aliás, a austeridade é uma palavra falsa aqui, porque aqui não há austeridade, porque continuamos a gastar mais do que o que podemos gastar. Continua a haver déficits nos orçamentos do Estado. Qualquer família que diga que vai haver austeridade e gasta mais do que o que ganha, não está a jogar com o baralho todo. O que é que nós imaginamos que vai acontecer na Europa se nós continuamos nesta linha? Como sabemos, houve uma grande esperança em relação à política de austeridade, inspirada pelo Fundo Monetário, não sei por quem, quando o Partido Socialista ganhou em França, com promessas opostas a isso. Bem, sabemos o que deu o governo Hollande na França. A política continua a ser a mesma. Depois houve a ideia que, ganhando os sociais-democratas uma posição no governo alemão, que as políticas iam mudar. Também não mudaram. Vamos ver agora este episódio grego. Ou este episódio espanhol, ou o episódio português. Não se sabe como é que se podia governar melhor. Sabe-se. Mas sabe-se se nós tivermos uma aproximação não ideológica, mas de ciência política.
Ninguém quer que para a construção de estradas, de autoestradas, para resolver os problemas da saúde e epidemias, que se tenha ideologias. Parece que na África do Sul há umas ideologias no sistema de saúde, mas isso são aberrações. Não era melhor nós olharmos para os problemas em termos de uma análise científica, quer dizer, com experimentação ou, pelo menos, com uma análise rigorosa da realidade. Isto é, fazendo uma lista do que aconteceu com aquelas políticas e vendo os efeitos que teve. Nós não podemos fazer experimentação com a rota das estrelas e dos cometas, mas pode-se observar, calcular e sabe-se prever a trajetória dos astros. Também não podemos fazer experimentação em matéria da seleção natural. O Darwin nunca experimentou, não podia, mas fez uma análise rigorosa, escrevendo e prevendo que se ia encontrar nos estratos geológicos matéria que confirmava as deduções que ele tinha feito. Na ciência política isto é possível fazer-se. Vários países adotaram programas de desenvolvimento realistas. Nós ainda continuamos a pensar que Portugal tem que ser mais resignado porque é um país pequeno, ou porque é um país periférico. Nada disso é verdade. Os países pequenos tiveram melhor desempenho em muitos casos que os países grandes, Singapura, o Luxemburgo, a Dinamarca, e por aí adiante. Melhor do que os países grandes, que só mais tarde é que progrediram. Mas ainda continuamos a achar que é um alibi de desculpa dizer que Portugal tem que se resignar porque é um país pequeno. E é periférico. Lembro-me quando o Sr. Morita cá esteve, que fez uma conferência, e que ficou aparvalhado quando alguns empresários portugueses lhe disseram: isso é bom no Japão, mas Portugal é um país periférico. O homem não acreditou, pediu para traduzir 2 vezes a pergunta. Mas é periférico como? Nós, para chegarmos aos Estados Unidos, atravessamos o Pacífico. Vocês atravessam o Atlântico, é 1/3. Estão mais perto dos Estados Unidos que nós. Nós, para chegarmos à Europa, damos a volta ao mundo. Vocês estão dentro da Europa. Qual é o problema? Mas nós continuamos a achar que podemos ser mais resignados porque temos condições piores. Devemos ter mais ambição, mas mais ambição com realismo. Benchmarking. Quem foram os países que se desenvolveram bem? A Irlanda está a crescer quase 4%. Singapura é um caso de sucesso. A Coreia do Sul, Taiwan, até Hong Kong, que era parte da China, conseguiu viver à parte, criando condições. Portanto, sabemos como é. É preciso é que se queira. Quando a imaginação da nossa população estiver em medidas facilitistas e não em medidas eficazes, não nos podemos queixar do resultado. Mas isso também é verdade nas empresas. Uma empresa que quer promessas de algum consultor, em vez de ter um programa que é comprovado por exemplos alheios, não está no bom caminho. Bom, e acabo. Portanto, de que é que depende? Depende, do meu entender, dos portugueses e os eleitores terem melhor literacia que fundamenta as suas ambições. Nós podemos ter um caso de sucesso na Europa, temos condições para isso, e talvez este painel mostre isso. Eu, por minha parte, tenho bons exemplos de casos de sucesso em Portugal, e todos temos, só que não se generalizam. Continuamos à espera daquelas condições que são necessárias para ser atrativo o país, e depois não se tomam as medidas para isso. Não é possível. Os reformados querem ter pensões asseguradas, mas pensam que a Constituição lhes vai assegurar isso. A Constituição é um papel. Se não houver recursos, não haverá. Isso foi o erro da política colonial portuguesa. Estava na Constituição, que era igual a Timor, mas não tinha realismo. Portanto, isso é possível se nós tivermos uma base económica que assegure esses meios para pagar altos salários, para assegurar empregos qualificados, para substanciar a segurança social e para reduzir a carga fiscal sobre os cidadãos. O caminho sabe-se, há bons exemplos, e quando nós temos um bom exemplo e o seguimos, temos sempre sucesso. Muito obrigado. Bom, isto depois desta verdadeira aula, isto fica difícil de continuar para questões mais micros. Mas é exatamente por isso. É que vamos ver as condições, mas é preciso que vejamos não como coisas que são desejáveis, mas como é que podemos pô-los de pé. Doutor Maria Fernandes, isto é difícil. O que é que levou o IKEA a investir em Portugal em lojas? É a estratégia de retalho. Mas porquê investir em Portugal, das fábricas, Passos de Ferreira, e nós, pelo menos parece que existe mais alguma coisa em vista, e era para saber de facto o que é que distingue Portugal, onde é que nós temos alguns critérios que são bons e critérios que são menos bons, e o que é que tem melhorado ou piorado desde que vocês estão em Portugal, nesse aspecto da atratividade da economia portuguesa.
Muito bem, então, muito bom dia a todos. Mais do que fazer uma exposição de vetores económicos ou de história económica, que muito agradecemos, gostava de partilhar com todos e talvez de vos levar a uma viagem que começou em 1974. Talvez muitos não saibam, mas o grupo IKEA, ou a IKEA, como nós costumamos dizer, chegou a Portugal em 1974. Muitos dos que aqui estão mais novos na altura ainda não eram nascidos, mas hoje em dia já podemos beneficiar, no fundo, daquilo que foi começado. Houve um grupo de suecos muito teimosos que decidiu vir procurar produção em Portugal. Porquê? Porque a palavra já tinha chegado aos países escandinavos. O que é que se fazia de bom em Portugal, que felizmente ainda hoje se continua a fazer e que nós, como empresa, e essa é a história de sucesso que eu irei partilhar, temos continuado a aproveitar. Havia os plásticos da Marinha Grande, havia as cerâmicas, havia os aglomerados, havia a madeira, e os suecos sempre gostaram de aproveitar boas oportunidades e levaram também essa mensagem a ainda mais países. Portanto, a nossa história em Portugal começa em 1974 e este é talvez o primeiro sucesso que eu gostaria de partilhar. Ou seja, a indústria e a qualidade daquilo que é feito no nosso país é subejamente aproveitada, se calhar algumas vezes mal comunicada ou comunicada pelas piores razões, pela via da qualidade que tem, pela via dos recursos humanos qualificados e que cada vez mais se qualificam para o fazer, e por duas questões que eu tenho perguntado muitas vezes aos meus colegas. Mas o que é que vos levou em 74, 75, 76, na altura daquele verão quente e tudo aquilo que aconteceu, a chegar a Portugal e a trabalhar, de facto, com os fornecedores portugueses? E eles disseram duas coisas muito simples, que era o medo de arriscar, ou seja, o não terem medo de arriscar e a flexibilidade para experimentar. Vocês imaginam o que é um sueco chegar em 75 ou 76 à Marinha Grande, a uma fábrica de plásticos, com moldes, com ideias, algumas delas um bocado loucas para aquilo que se vivia em Portugal em termos da casa e do espaço mais íntimo, e aquelas pessoas dizerem vamos embora, vamos experimentar, muito mais do que movidas pelo um dinheiro ou por aquilo que pudessem ganhar na altura. Ou seja, houve aqui logo um link muito interessante que nós continuamos a manter desde então. O segundo aspecto que gostaria de destacar foi também o não ter medo. Ou seja, sempre se achou que aqui as pessoas iam às coisas, tinham capacidade de arriscar. Portanto, a nossa história em Portugal tem sido pautada também muito por isso. Depois de 1974, muitas coisas aconteceram e em 2003 a IKEA começou a recrutar um grupo de pessoas para trazer o projeto Retalho em Portugal. Em conjunto com muitos outros colegas, tive o privilégio de fazer parte desse grupo de pessoas que começou por trabalhar em Espanha e noutros países para trazermos o conceito da IKEA para Portugal. E mais uma vez também pude perceber que toda a equipa de Portugal era exatamente igual às outras equipas que trabalhavam nas outras IKEAs, nos outros mercados. Ou seja, mais uma vez aqui houve uma quantidade de pessoas que não teve medo de ir à luta, que foi aprender, que foi fazer tudo aquilo que se faz numa loja IKEA, foi ver muitas outras coisas que eram preciso acontecer e que as trouxe também para Portugal. Em 2004 abre a nossa primeira loja, que foi um sucesso retumbante, e que desde já agradeço a todos, porque certamente quase todos terão sido nossos clientes num momento ou noutro. Os portugueses aderiram ao conceito e compram os móveis, montam os móveis de uma forma como se fossem consumidores maduros, já de mercados onde a IKEA está há 15 anos. E passado poucos anos nós percebemos que tínhamos que abrir mais lojas, mais rapidamente, e continuar a apostar noutra coisa que se calhar aqui ainda não se falou, que eu gostaria de destacar, que é a qualidade das pessoas que Portugal produz, em termos de recursos humanos. E aqui estou a falar exatamente de recursos humanos, da qualidade de não se ter medo de arriscar, como já disse, e de se fazer das competências que se tem, as inatas e aquelas que são adquiridas, uma mais-valia todos os dias. E como é que as empresas também podem estimular que essas competências naturais possam ser transformadas em capacidades de liderança ou em capacidade também de tomar decisões, que eu acho que em Portugal ainda falta em algumas empresas e já lá iremos. Outro grande momento que vivemos há relativamente pouco tempo foi um dia quando recebemos uma chamada da Suécia a dizer que nós gostávamos de abrir uma fábrica em Portugal. E como imaginam, nós ficámos bastante contentes e sentámos-nos a uma mesa e percebemos como é que podíamos fazer isto. Na corrida, na altura, estava França e Espanha também, e nós, mais do que por uma questão de querer trazer o investimento para Portugal, não queríamos que França, obviamente, e muito menos Espanha, ficassem com o investimento. Isso era quase uma questão de honra. Estávamos a falar de um investimento de 135 milhões de euros, portanto, muito dinheiro, e que, ao cabo de 6 meses, depois de muito trabalho, de muitas viagens a sítios onde a IKEA já tem fábricas, como a Polónia, a Alemanha e a Suécia, onde percebemos o que
é que se podia fazer para trazer efetivamente o investimento para Portugal. Chegámos ao cabo de 3 autarquias que queriam muito que o investimento ficasse cá, Passos de Ferreira, Estarreja e Paredes, e a vencedora, como o Dr. Paulo Carmona já disse, foi Passos de Ferreira, e aqui destacando 2 coisas também muito simples que aquela equipa teve. Aquela equipa, desde o primeiro momento, esteve ao nosso lado, arregaçando as mangas, trabalhando muitos dias e muitas noites, muitas viagens, em que muitas vezes vínhamos quase sem a certeza de que nada fosse acontecer, e destacar também aqui o trabalho do AICEP, que dedicou uma equipa, noite e dia, mais uma vez, para trabalhar ao nosso lado, porque havia muitas áreas que nós desconhecíamos e se calhar algumas oportunidades que estávamos a perder. Obviamente que houve incentivos fiscais, obviamente que a atratividade foi trabalhada, mas mais do que isso, aquilo que gostaria de destacar ao fim de as fábricas, as primeiras 2 abriram em 2008, e o investimento de 135 milhões de euros ficou em Portugal, mas mais do que isso, aquilo que é motivo de orgulho para nós no Grupo IKEA é que hoje em dia empregamos cerca de 1.400 pessoas nessas fábricas, trabalhamos 24 horas por dia, 5 dias por semana, portanto é com grande dinamismo que aquelas fábricas crescem. Produzimos móveis em Passos de Ferreira para todo o mundo. E depois aqui há outro vetor muito importante que é a proximidade do Porto de Leixões, que para nós foi determinante. Portanto, falou na questão dos transportes, e já lá vamos também ao ferroviário, que nós também utilizamos, e mais do que isso, 94% do que é produzido nas nossas fábricas em Passos de Ferreira é exportado para todo o mundo. E estamos a falar de mercados fundamentais, como os Estados Unidos, a Rússia e obviamente toda a Europa, por uma questão de proximidade que também queremos otimizar para sermos mais eficientes. Aqui, nas histórias da indústria, que são a maior parte delas do Grupo IKEA, temos tido de facto muitas aprendizagens e muitos sucessos, e também obviamente alguns dissabores com os quais vamos aprendendo. A terceira fábrica abriu em 2011 e sendo acrescentado por esta razão mais um investimento de 30 milhões de euros, o que também mais uma vez foi quase que um reconhecimento ao trabalho que as pessoas que já lá estavam tinham como a sua qualidade reconhecida, aquilo que é o produto que sai daquela fábrica não voltar para trás, que isso também é muito, muito importante, como vocês sabem, para quem está no retalho. E por isso esta tem sido uma história de sucesso. Eu aqui destacaria mais uma vez a competência das pessoas, o facto de muitas pessoas no Vale do Ave, na altura, que estavam desempregadas há vários anos, terem voltado a integrar uma empresa que era grande, que não se conhecia na altura, e também não terem tido quase que medo de fazer essa viagem connosco. Muitas dessas pessoas foram aprendendo, foram crescendo, desenvolveram-se, e hoje estão a trabalhar desde a China aos Estados Unidos e à Rússia. E mais recentemente, no início deste ano, tivemos uma notícia fantástica, foi que as fábricas de Passos de Ferreira e a equipa que ali trabalha, 90% constituída de portugueses, tem tanto mérito que ganhou a primazia de gerir desde Passos de Ferreira as fábricas da Rússia. Portanto, em Passos de Ferreira, as we speak, como se costuma dizer, há uma série de colegas nossos que estão a tomar conta dos destinos de aprovisionamento, de tomadas de decisões, de investimento, de desenvolvimento de pessoas, de recrutamento de novos valores, que estão a acontecer nas cidades de Desipovo, Novgorod e também nas cercanias de Moscovo. Portanto, eu acho que a atratividade também é isto, é apostar-se e também deixar que as coisas aconteçam, dando também espaço a que as pessoas possam brilhar. Voltando aqui a outros fornecedores, muito mais noutras categorias, a IKEA atualmente trabalha com 20 fornecedores em Portugal, que produzem em fábricas portuguesas, com conhecimento, know-how e inovação de Portugal, e que exportam a maioria dos seus produtos. Estamos a falar desde a área dos têxteis, da cerâmica, mais recentemente da cutelaria, obviamente tudo o que tem a ver com artigos para a casa, mas também numa ótica de experimentação, queremos levar o nosso know-how mais longe. Voltando à conversa de 1974, ainda hoje aquilo que nos reconhecem é a vontade de experimentar, de não ter medo de cometer erros, porque também é assim que se aprende, e de gostarmos de levar as coisas mais longe. No nosso caso, porque somos uma empresa sueca e que trabalhamos o design, gostaria também de destacar a importância que esta disciplina, tantas vezes esquecida, nos pode ajudar a alavancar o país para chegar mais longe. Aquilo que se faz em Portugal é muito bem visto lá fora, e se calhar numa ótica de investimento e de economia, se calhar também estas gerações mais novas pudessem ainda levar mais longe não só o turismo, como outras questões mais internas, mas aquilo que é bem feito em Portugal e que muitas vezes é nestas fábricas e neste dia-a-dia de estar no terreno que se descobre, e por que não também criar, não só através da Missão Crescimento ou tantos outros fóruns de reflexão, que também mais estas disciplinas que se calhar estão um bocadinho em paralelo possam também ser levadas mais longe. Portanto, acho que deixei aqui algumas ideias, mais perguntas que possam ter, estou disposta a partilhar com vocês, porque há